Bem-vindos ao Land of Obscurity. Você está prestes a entrar no mundo do desconhecido. Conheça agora a transmissão perdida. Aviso: este vídeo contém histórias perturbadoras. Assista por sua conta e risco. A tarde parecia comum quando Lucas, um jovem fotógrafo, saiu para explorar um prédio abandonado na periferia da cidade. Ele estava em busca de locações interessantes para um projeto artístico. Com sua câmera na mão e uma mochila cheia de equipamentos, Lucas entrou no local deserto, onde paredes descascadas e corredores empoeirados formavam um cenário perfeito para suas fotos. O lugar era silencioso, exceto pelo som de seus passos ecoando nos corredores vazios. Enquanto tirava algumas fotos, ele notou uma porta semi-aberta ao final de um corredor que parecia diferente do resto do prédio. Curioso, Lucas empurrou a porta e entrou. De repente, o mundo ao seu redor mudou. O cheiro de mofo e o som de seus passos foram substituídos por algo surreal. Ele estava em um espaço vasto, iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscavam intermitentemente. As paredes eram cobertas por um papel de parede amarelo desbotado, e o chão era coberto por um carpete úmido que exalava um cheiro desagradável. "Que lugar é esse?", murmurou Lucas, olhando ao redor, confuso. Não havia sinal da porta pela qual ele havia entrado. Ele começou a caminhar, tentando encontrar uma saída. Cada corredor parecia idêntico ao anterior, como se ele estivesse preso em um labirinto infinito. O silêncio era opressivo, interrompido apenas pelo zumbido constante das lâmpadas. Lucas tentou marcar seu caminho, desenhando setas no carpete com uma caneta permanente que encontrou na mochila. Mas, depois de algum tempo, percebeu que estava passando pelos mesmos lugares, como se o espaço estivesse se movendo ao seu redor. Horas se passaram, ou pelo menos foi o que pareceu. Lucas sentia fome e cansaço. A bateria de sua câmera começou a acabar, e ele se sentiu cada vez mais isolado. Foi então que ele ouviu algo. Um som distante, como um leve arrastar de pés, vindo de um dos corredores à sua esquerda. Ele congelou, o coração disparando. "Tem alguém aí?", chamou, mas sua voz ecoou de forma estranha, como se o próprio espaço absorvesse o som. O barulho ficou mais alto, e Lucas decidiu seguir na direção oposta. Ele correu, virando esquinas e tentando escapar daquele som perturbador. No entanto, quanto mais ele corria, mais parecia estar sendo seguido. Quando olhou por cima do ombro, viu algo que fez seu sangue gelar. No final do corredor, uma figura sombria se movia de forma irregular. Não era humano. Era alto, magro, com braços desproporcionalmente longos e um rosto que parecia desfocado, como uma imagem borrada. Lucas correu mais rápido, ofegante, mas parecia que o corredor se estendia infinitamente. O som da criatura se aproximava, um ruído grave que parecia uma mistura de respiração pesada e estalos mecânicos. Depois do que pareceu uma eternidade, Lucas encontrou uma porta. Sem pensar duas vezes, ele abriu e entrou, fechando-a com força atrás de si. O novo espaço era diferente, mas igualmente perturbador. Era uma sala grande, com prateleiras cheias de objetos abandonados, brinquedos velhos, livros empoeirados, aparelhos eletrônicos quebrados. Parecia um depósito de coisas esquecidas. Ele tentou se recompor, mas então percebeu que não estava sozinho. Em uma das prateleiras, havia um velho urso de pelúcia. Seus olhos de botão estavam fixos nele, e Lucas poderia jurar que ele havia se movido. Um som agudo cortou o ar, como o choro de uma criança. Lucas se virou rapidamente, mas não viu nada. O som vinha de todos os lados, aumentando de intensidade.
Ele tentou tampar os ouvidos, mas parecia que o som estava dentro de sua cabeça. A sala começou a tremer, e objetos caíram das prateleiras. A luz piscava freneticamente, e o urso de pelúcia agora estava no chão, de pé, olhando diretamente para ele. Lucas correu para outra porta no fundo da sala, ignorando tudo ao seu redor. Ele abriu a porta e caiu em outro corredor, novamente com as mesmas paredes amarelas e o carpete úmido. Ele não sabia quanto tempo estava vagando. Dias. Semanas. O tempo parecia não existir naquele lugar. Ele começou a ouvir vozes, sussurros distantes que chamavam seu nome. Lucas, venha aqui. Ele tentou ignorá-las, mas as vozes ficavam mais altas, mais insistentes. Por vezes, via sombras se movendo pelo canto dos olhos, mas quando virava, não havia nada. Certa vez, encontrou uma janela. Mas quando olhou através dela, viu apenas escuridão. Não havia céu, nem luz, apenas o vazio infinito. Sua mente começou a desmoronar. Ele começou a questionar sua própria existência. Estou morto? Perguntou em voz alta. Foi então que ele encontrou algo novo, uma escada que descia. Ele hesitou, mas não tinha outra escolha. Desceu lentamente, cada passo ecoando na escuridão. No final da escada, havia um grande salão, iluminado por uma luz vermelha fraca. No centro, havia uma mesa com um papel. Lucas se aproximou e leu o que estava escrito. Para sair, você precisa se lembrar. Se lembrar do quê? Gritou, frustrado. O salão começou a se encher de sombras que dançavam nas paredes. O som da criatura que o perseguia voltou, mais alto e mais próximo. Ele tentou fugir, mas percebeu que não havia saída. As sombras se aproximaram, envolvendo-o. Ele gritou, mas sua voz desapareceu no vazio. Na manhã seguinte, o prédio abandonado foi interditado pelas autoridades. Um grupo de policiais investigava o desaparecimento de Lucas, mas não encontraram nenhum sinal dele. Apenas sua câmera, que estava caída no chão de um dos corredores. Quando revisaram as fotos, viram imagens perturbadoras, corredores amarelos, sombras distorcidas, e na última foto, o rosto borrado de algo que não deveria existir. O caso de Lucas permaneceu sem solução, e o prédio foi lacrado para sempre. Mas dizem que, à noite, se você ouvir com atenção, pode ouvir passos vindos do interior do prédio, e sussurros chamando por ajuda. No dia 17 de outubro, uma fita VHS foi entregue anonimamente à delegacia de uma cidade pequena. Não havia remetente, apenas um envelope pardo com a inscrição: assistam, mas não procurem. Curiosos, os investigadores decidiram verificar o conteúdo. O que viram na gravação seria o início de um mistério que até hoje ninguém conseguiu resolver. O vídeo começava com uma tela preta. Após alguns segundos, surgia uma imagem tremida de um jovem ajustando uma câmera. Ele tinha cerca de 25 anos, cabelos bagunçados e uma expressão de excitação misturada com ansiedade. Meu nome é Eric, e hoje vou explorar o prédio abandonado da Rua Altorne. Dizem que ele é amaldiçoado, que as pessoas somem lá dentro. Mas eu não acredito nisso. Vou provar que são só histórias. Eric posicionou a câmera em seu tripé improvisado, ajustou a lanterna e entrou no prédio. As primeiras imagens mostravam um local comum, paredes descascadas, pichações e destroços espalhados pelo chão. Ele fazia comentários sarcásticos enquanto explorava o espaço, até que encontrou algo em comum. Uma porta que não combinava com o resto do ambiente. Era de um amarelo pálido,
com a tinta descascada, e parecia estar ali há décadas, apesar de o resto do prédio não exibir sinais de algo tão antigo. Bom, isso é estranho, murmurou Eric, apontando a câmera para a porta. Ele a abriu lentamente, revelando um corredor iluminado por lâmpadas fluorescentes piscantes. O vídeo tremia enquanto ele atravessava a entrada. Assim que a porta se fechou atrás dele, o som ambiente mudou. Não havia mais os ecos característicos de um prédio vazio. Em vez disso, um zumbido baixo e constante dominava o áudio. Isso não faz sentido. Onde estou? As paredes amarelas eram cobertas por um papel de parede manchado e desgastado. O chão tinha um carpete úmido e sujo, e o espaço parecia se estender infinitamente. Eric começou a andar, filmando cada detalhe. Os primeiros minutos de gravação eram relativamente calmos. Eric explorava os corredores, tentando entender o lugar. Ele fazia marcações nas paredes com um marcador preto para evitar se perder, mas logo percebeu algo perturbador: suas marcas desapareciam quando ele voltava ao mesmo lugar. Isso é impossível, dizia ele, a respiração pesada. Em determinado momento, a câmera captou um som ao fundo. Um estalo baixo, seguido por algo que lembrava um gemido distante. Eric parou de andar, virando a câmera em todas as direções. "Quem está aí?" gritou, mas sua voz ecoou de maneira estranha, como se o espaço estivesse distorcido. O som ficou mais alto. Passos lentos e arrastados vinham de um corredor à sua direita. Ele apontou a lanterna, mas não viu nada. Ok, isso não é engraçado. Se alguém está tentando me assustar, já deu. A câmera tremia enquanto Eric começava a andar mais rápido. Sua respiração era audível, misturada ao som cada vez mais próximo. Após o que pareceram horas, Eric encontrou uma sala diferente. Não era um corredor, mas um grande espaço vazio, com cadeiras de escritório espalhadas aleatoriamente. Algumas estavam quebradas, outras pareciam novas. Que lugar é esse? Quem deixou isso aqui? Enquanto ele explorava a sala, a câmera captou algo ao fundo. Uma sombra passou rapidamente pelo canto da imagem, mas Eric não percebeu. Poucos minutos depois, ele ouviu outro som, desta vez mais alto, um grunhido gutural que parecia vir de todos os lados. Ele girou a câmera freneticamente, e foi então que viu. No fundo da sala, uma figura estava parada. Alta, desproporcional, com braços longos e dedos que se esticavam como garras. O rosto era uma massa indistinta, como uma pintura borrada. Eric congelou, e a câmera caiu no chão. O áudio capturava sua respiração rápida enquanto ele murmurava: "Isso não é real. Isso não é real." A criatura começou a se mover, primeiro devagar, depois em uma corrida irregular e assustadora. Eric pegou a câmera e correu para fora da sala, os sons de seus passos ofegantes misturados ao grunhido da coisa que o perseguia. O vídeo se tornou mais caótico a partir desse ponto. A imagem tremia enquanto Eric corria por corredores intermináveis. Ele gritava, mas sua voz parecia abafada, como se o lugar estivesse engolindo o som. Em determinado momento, ele encontrou outra porta. Era diferente, feita de metal enferrujado, com marcas de arranhões. Ele a abriu desesperadamente e entrou em um novo espaço. Este lugar era ainda mais estranho, um grande salão com paredes cobertas de espelhos. Cada reflexo mostrava Eric, mas em poses diferentes, como se as imagens tivessem vida própria. "Isso é um pesadelo", murmurou ele, segurando a cabeça. Enquanto tentava encontrar uma saída, um dos reflexos começou a se mover de forma independente.
A figura no espelho sorriu para Eric, um sorriso largo e grotesco. Em seguida, saiu do espelho, caminhando em sua direção. Eric gritou, a câmera caindo novamente. A última coisa que se viu foi a figura sorridente avançando rapidamente, antes de a imagem cortar para estática. O vídeo voltou alguns segundos depois, mas estava diferente. A câmera parecia estar sendo carregada por outra pessoa. Não havia som, apenas imagens tremidas de corredores amarelos. Finalmente, a câmera foi deixada no chão, apontando para um canto escuro. A gravação continuou por mais algumas horas, capturando apenas o zumbido constante e a ocasional sombra se movendo ao fundo. No final, a tela ficou preta, e uma mensagem apareceu. Você assistiu. Agora é sua vez. Após verem a fita, os investigadores tentaram localizar Eric, mas ele nunca foi encontrado. Aparentemente, ninguém sabia quem havia enviado o vídeo ou como ele chegou à delegacia. Os policiais que assistiram à gravação relataram pesadelos intensos e começaram a ouvir sons estranhos, mesmo estando em suas casas. 2 deles desapareceram meses depois, sem deixar vestígios. Hoje, a fita está trancada em um arquivo confidencial. Aqueles que sabem de sua existência dizem que ela é mais do que uma gravação, é uma janela para algo que nunca deveria ser visto. E quem a assiste, nunca mais é o mesmo. Os rumores sobre a fita começaram a se espalhar fora da delegacia. Um jovem jornalista chamado Daniel soube da história através de um amigo policial. Movido pela curiosidade e pela promessa de um furo jornalístico, ele começou a investigar o caso. Daniel não acreditava em maldições ou fenômenos sobrenaturais. Para ele, tudo tinha uma explicação racional, e encontrar a fita seria uma chance de provar isso. Ele convenceu seu contato na delegacia a lhe dar acesso ao arquivo confidencial. Na noite em que pegou a fita, Daniel a levou para seu pequeno apartamento. Ele colocou o VHS em um velho videocassete e se preparou para assistir com seu bloco de anotações ao lado. O vídeo começou como descrito, imagens de Eric explorando o prédio abandonado, os corredores amarelos das Backrooms, e finalmente, o encontro com a criatura. Daniel observava com atenção, anotando detalhes, mas quanto mais assistia, mais desconfortável se sentia. Algo parecia errado com o vídeo. Não era apenas o conteúdo perturbador, mas a própria sensação de que as imagens estavam o observando. Daniel desligou a televisão e arrancou a fita do videocassete, mas o som continuou. O zumbido ficou mais alto, misturado a sussurros que ele não conseguia entender. De repente, as luzes do apartamento começaram a piscar, e uma sombra se moveu rapidamente pelo corredor. Daniel tentou se convencer de que era sua mente pregando peças, mas o medo crescia em seu peito. Ele pegou seu celular para ligar para o amigo policial, mas o aparelho estava sem sinal. Foi então que percebeu que não estava mais em seu apartamento. As paredes amarelas o cercavam. O chão tinha o mesmo carpete úmido descrito no vídeo, e o zumbido constante preenchia o ar. Não pode ser. Ele começou a correr pelos corredores, gritando por ajuda. Cada porta que abria o levava a mais corredores, como um labirinto infinito. As marcas que fazia nas paredes desapareciam tão rápido quanto eram feitas. Segundos depois, vemos uma interferência na fita, sem qualquer sinal de Daniel. Ele nunca foi encontrado, mas os policiais que assistiram à fita relataram visões perturbadoras. Dizem que, em noites de silêncio absoluto, o zumbido das Backrooms pode ser ouvido por aqueles que sabem demais. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com aqueles que acham que podem enfrentar o desconhecido.